Todos pensavam que ele era um trabalhador solitário, mas ele é transportado para outro mundo com poderes mágicos ilimitados. Leon era um assalariado comum em um emprego sem saída que acabava cochilando no trabalho, mas quando acordava, encontrava-se em um mundo totalmente diferente, com nobres e pessoas de alta classe tomando um drink enquanto uma empregada tentava acordá-lo. Ele fica totalmente confuso com isso, e se pergunta se tudo não passa de um sonho, mas a empregada continua dizendo que ele deve cumprimentar os convidados da festa. Liam decide dar uma olhada no espelho porque um TikTok disse que isso pode acabar com os sonhos, mas ele fica chocado ao ver o reflexo de um menino olhando para ele. A empregada está um pouco preocupada com esse pequeno incel quando o pai dele se aproxima e diz para ele se recompor e fazer sua rotina de manutenção da aparência mais tarde. Liam fica totalmente surpreso com isso, mas aos poucos percebe que foi transportado para um mundo diferente, onde é o quinto filho de uma família nobre. A festa que está acontecendo no momento é para o nascimento de sua irmã. Como todos os seus 4 irmãos mais velhos são meninos, ele decide dormir na esperança de acordar de volta ao mundo real. Mas isso não acontece. Ao acordar ainda no corpo da criança, ele decide ir até a varanda, onde a empregada lhe diz que toda a terra à sua frente pertence à sua família. Liam não consegue acreditar em seus olhos e se pergunta quão ricos eles realmente são, enquanto a empregada o olha confusa. Mais tarde, ele se encontra com seus irmãos mais velhos. Bruno, o quarto filho da família, e um cafetão totalmente idiota, já começa a planejar o casamento da irmã deles com a família real, para garantir seu próprio futuro. Ele explica que o pai e o irmão mais velho estão tentando servir a nação de alguma forma, pois, de acordo com as leis desse país, toda a família nobre precisa fazer algo que sirva à nação, caso contrário, perderão seu status. Infelizmente, o idiota do pai deles ainda não fez nada de importante, apesar de estar na 3ª geração, o que significa que, se eles não fizerem nada, perderão o status de nobreza e se tornarão plebeus. Bruno também conta que seu irmão mais velho, Albi, tentou se tornar um TikToker da história, mas o Sigma King o chamou de Beta Bitch, o que torna o trabalho deles de impressionar o rei ainda mais difícil. Antes que eles possam conversar mais, porém, o professor de magia entra na sala com um livro nas mãos. Leon fica loucamente empolgado com a ideia de aprender mágica, mas Bruno diz para ele se acalmar, pois são poucas as pessoas que conseguem fazer mágica. Leon não dá a mínima para seu irmão cafajeste, no entanto, e imediatamente sai correndo e pede à empregada que o leve à biblioteca. Dentro da biblioteca, ele encontra um monte de livros sobre mágica e escolhe um aleatoriamente. Ele começa a ler o livro e experimenta um feitiço básico de fogo que, para sua própria surpresa, é bem sucedido. Ele consegue transformar sua mão em uma vela estúpida, enquanto a empregada o parabeniza por seu primeiro feitiço. Imediatamente, ele vai ao encontro de seu pai em seu escritório e pergunta se pode pegar os livros da biblioteca. Mas o pai de Liam não se importa com seu quinto filho idiota, assim como meu pai, e diz a ele para fazer o que quiser. Liam o xinga em sua mente e sai com todos os livros necessários. Ele começa a praticar magia todos os dias em seu próprio quarto, e aos poucos, começa a melhorar. Começa a aprender mágicas mais complexas, e depois de um mês, chega a um ponto em que é capaz de realizar mágicas com chamas, sem nem mesmo olhar para os livros de mágica. Bruno, o cafetão, fica realmente impressionado com esse fato, pois até mesmo as pessoas que conseguem aprender magia, levam pelo menos 1 ano para lançar os feitiços mais simples, sem o livro de magia. Ele pega o livro de magia e tenta lançar magia por conta própria, mas seu traseiro patético não consegue lançar nem mesmo a magia mais simples, mesmo com os livros. Bruno entrega o livro a Liam, dizendo que ele pode fazer grandes coisas com a magia e progredir na sociedade, o que não interessa a Liam, e volta para a biblioteca para pegar o livro de feitiços de gelo. A caminho de seu quarto, ele acaba sendo parado pelo pai, que exige saber se ele aprendeu a usar magia. Liam fica um pouco nervoso e ejacula prematuramente um pouco de Ice Magic no livro. O pai de Liam não parece impressionado com isso, e pergunta se isso é tudo o que ele pode fazer. Mas Liam decide mostrar ao seu pai, que está com o cérebro podre, os verdadeiros limites de sua habilidade, e lança o feitiço do cortador de chamas sem o livro, o que choca e impressiona seu pai. Ele fica imediatamente feliz, e diz a Liam para pegar todos os livros de magia que quiser antes de ir embora. Liam parece feliz em saber que seu pai gostou dele, mas, no caminho para a floresta, ele acaba encontrando um homem de paletó branco que pergunta se ele é da nobre família Hamilton. Liam lhe diz que é o quinto filho. Quando o homem pergunta se ele está aqui para capturá-lo, Liam não faz ideia do que está acontecendo. Liam não tem a menor ideia do que esse homem esquisito está falando, mas não quer ser lubrificado por Didi. Então tenta ir embora. O homem, no entanto, acaba impedindo-o, pois afirma que pode lhe mostrar uma maneira mais eficiente de fazer mágica. Liam se interessa imediatamente, e de repente, o homem usa todas as 5 magias elementares diferentes ao mesmo tempo. Liam fica chocado com o fato, e igualmente impressionado, pois implora ao homem que o ensine. O homem concorda, e diz a Liam para desenhar um círculo e um quadrado ao mesmo tempo, para ter certeza de que ele não é disléxico. Depois desse teste,
Ele conta a Liam o truque para realizar essa mágica, e para sua surpresa, Liam consegue usar a mágica da bola de chamas e do cortador de chamas ao mesmo tempo. O homem misterioso fica chocado, pois essa técnica só pode ser executada por uma em 1 milhão de pessoas, e ele só queria testar sua habilidade em um garoto. Liam então tenta usar 3 magias diferentes ao mesmo tempo e, embora consiga, sua resistência é muito baixa e seus poderes mágicos se esgotam. O homem diz para ele não se preocupar, pois ele vai melhorar aos poucos, e mostra que seu limite atual é usar 13 feitiços de uma vez. Mas ele está tentando lançar 16 feitiços de uma vez. Liam fica impressionado com isso. Então o homem decide lhe entregar um anel Samsung Galaxy, que contém 1 tonelada de livros de magia. Liam fica animado com isso, e tenta um feitiço de magia de vento que funciona perfeitamente, mas quando se vira para agradecer ao homem, ele desaparece misteriosamente. Assim como meu pai. De repente, a empregada se aproxima de Liam perguntando se ele está bem, pois souberam que um homem misterioso foi visto em sua propriedade. Liam mente que estava sozinho, então a empregada lhe entrega um novo livro de mágica e diz para ele tomar cuidado antes de sair. Liam se pergunta o que foi aquilo quando, de repente, o homem reaparece, dizendo que simplesmente ficou invisível. Ele então olha para o livro e diz a Liam para tentar lançar um feitiço, enquanto usa o Galaxy Ring. Liam segue as ordens e invoca uma salamandra flamejante, que imediatamente é sugada pelo anel como uma pokebola. Liam percebe que pode salvar qualquer feitiço que quiser nesse anel, então começa a invocar o maior número possível de pokémons em seu anel. Ele se vira para agradecer ao homem, mas ele desaparece mais uma vez com um bilhete dizendo para ele ficar de boca fechada. 1 mês se passa após esse incidente, e Liam começa a melhorar o controle de sua magia ao criar carvão com a ajuda de seu anel. Liam deve se livrar dos espíritos e também de alguns cristais de mana. Bruno acaba encontrando-o na floresta e verifica as coisas que ele fez e afirma que essas habilidades o tornarão uma pessoa independente. Depois disso, esse incel afirma alegremente que vai se casar com uma família nobre de baixo escalão. Mas mesmo que eles sejam mais pobres, Bruno ainda terá mais independência e também vai finalmente estourar sua cereja. Liam fica feliz ao ouvir isso, mas Bruno lhe diz que ele também deve começar a procurar maneiras de obter independência. Ele explica que, antes de Liam nascer, seu pai queria muito uma filha para se casar com a família real, mas seus planos falharam porque Liam nasceu menino. Desesperado, seu pai reuniu 1000 soldados e lançou um ataque contra o Dragon of the Hills. Mas, embora tenha conseguido selar o monstro, acabou perdendo 90% de seus soldados. Bruno afirma que, embora Albie e seu pai estejam tentando de tudo desesperadamente, ele pessoalmente acha que a família Hamilton está acabada e que Liam ele pode garantir seu próprio futuro. Liam lhe agradece pelo conselho e sai para a cidade para vender suas coisas e conseguir algum dinheiro. Depois de conseguir um bom negócio, ele almoça em uma loja de macarrão local. De repente, ele tem uma ideia e corre de volta para sua própria casa. Ele entra na cozinha e entrega a seus empregados um pacote de ramen instantâneo e diz a eles para experimentarem. Os empregados ficam impressionados com essa nova criação, enquanto esse porco capitalista começa a pensar em como pode transformar este mundo em uma América com 50% de obesidade. Ele imediatamente se apressa para vender o ramen instantâneo nas lojas locais. Mas elas se recusam a comprar seu produto, pois seu irmão mais velho, Albie, o impediu de vender suas coisas. Liam sai triste, enquanto Albie sai de trás do balcão amaldiçoando Liam por ser tão bom em magia. Liam, por outro lado, se pergunta o que poderia fazer agora e decide tentar algo. Ele aprendeu recentemente um feitiço de caixa de armazenamento que pode guardar 1 tonelada de coisas dentro dela, e também pode teletransportá-las para outro lugar. Liam decide usar sua magia de forma não convencional, e cria um clone de si mesmo, que ele envia para um reino diferente, não controlado pela família Hamilton. O clone acaba vendendo tudo, e coloca todo o dinheiro de volta na caixa de armazenamento, que Liam pode retirar facilmente quando quiser. Dessa forma, Liam, o porco capitalista, também inventou a escravidão nesse novo mundo. Alguns dias se passam enquanto Liam continua praticando com suas próprias ilusões, e fica ainda mais forte do que antes. De repente, um dia, Albie se aproxima dele e diz que tem ouvido muitas coisas boas a seu respeito e pergunta o que ele quer ser quando crescer. Liam fica imediatamente alerta, pois sabe que Albie acha que Liam está tentando se tornar o próximo chefe de família em vez dele. Então ele simplesmente diz que quer encontrar um emprego e ganhar dinheiro. Essa resposta parece satisfazer Albie, e ele diz a Liam que o apresentará à Hunters Guild. Liam está muito feliz com isso, pois dessa forma, ele se tornará um aventureiro. Seu trabalho será caçar monstros. No dia seguinte, ele visita a Guilda dos Caçadores, onde todos os aventureiros começam a zombar dele por ser um rei baixo. Mas Liam mantém a cabeça erguida e o dedo médio erguido ao se dirigir ao mestre da guilda. O homem lhe diz que, mesmo sendo um nobre, ele só pode aceitar os trabalhos condizentes com sua posição e pede a Liam que mostre sua força atacando-o.
O mestre da guilda claramente subestima Liam, então Liam decide pegar leve com ele e dispara algumas bolas de fogo de baixo nível ao seu redor. Isso choca todas as pessoas da guilda, inclusive o mestre da guilda, que afirma que, com suas habilidades, Liam merece facilmente ser um aventureiro de nível B. Logo, ele deixa a guilda com um distintivo novo e brilhante, enquanto se pergunta quão fortes são os aventureiros de classificação B. No entanto, enquanto caminhava, ele acabou sendo parado por uma Etote caçadora de ouro chamada Asna, que pergunta se ele é realmente um aventureiro de nível B. A equipe da guilda está procurando um filho da família Hamilton e se ela pode se juntar ao grupo dele. No final das contas, Liam ainda é um cara, e jarros são jarros, então ele concorda como um completo idiota e parte para a floresta para sua primeira missão. No momento em que entram na floresta profunda, porém, eles imediatamente se deparam com uma fera lobo gigante. A enxada peluda imediatamente entra em ação e pega suas facas, quando, para sua surpresa, um grupo de outros lobos também aparece dos arbustos, cercando-os completamente. Asuna fica preocupada, mas Liam diz a ela para se acalmar e lança seus pokémons mágicos que os lobos imediatamente agarram entre suas mandíbulas. De repente, porém, os pokémons começam a inchar como minha esposa depois do casamento, incapacitando completamente os pobres lobos, após o que Asuna faz um trabalho rápido com as feras. Eles trazem de volta uma enorme carga de 42 lobos mortos, deixando todos completamente chocados, inclusive o mestre da guilda, que imediatamente os contrata para um trabalho. Asuna e Liam logo partem para a tarefa que têm em mãos, que é derrotar um monstro de lagarta que está bloqueando uma importante rota de comércio. Asuna está muito feliz, mas também assustada, já que os monstros são muito diferentes das bestas normais, pois tem uma pedra mágica dentro deles, que lhes dá imenso poder e habilidades especiais. Liam, no entanto, ainda está otimista, mas seu otimismo muda quando ele finalmente encontra a lagarta, cujo corpo é basicamente feito de metal, o que faz com que todos os seus ataques sejam feitos. Completamente inútil. Nem os ataques físicos nem os mágicos parecem funcionar contra o monstro gigante. Quando Liam tem uma ideia e decide tentar novamente, ele logo instrui Asuna a agir como isca. E quando o monstro está em posição, ele pega sua caixa de itens e cria uma enorme rocha, matando a lagarta imediatamente. Eles logo voltam para a cidade, produzindo não uma, mas 2 lagartas mortas. O mestre da guilda fica chocado, mas Liam afirma que ele simplesmente usou sua habilidade de busca de inimigos para encontrar a outra. O mordomo também recebe um ataque. O mestre da guilda fica impressionado e acaba dando a eles um grande bônus. Alguns dias depois, Albi e seu pai chegam à cidade para esperar por uma pessoa de alto escalão. O homem sai de sua carruagem em direção ao pai de Liam, mas dá uma rápida olhada em Liam também. Liam se sente um pouco desconfortável, e seus sentimentos se transformam quando ele é chamado pelo homem que pergunta onde ele conseguiu o anel que tem. Acontece que o homem misterioso que ensinou Liam era um mago altamente habilidoso chamado Raymond, que esse homem conhecia desde o início. O velho ri disso e diz a Liam para atacar seu servo com o máximo de poder possível, pois ele quer verificar sua força. O mordomo vai para o canto e fica de pé enquanto Liam carrega 11 ataques de uma vez e atinge o servo com uma barragem de bolas de fogo, quebrando sua barreira e ferindo-o. O velho idiota, no entanto, simplesmente ri disso, afirmando que Liam já é forte o suficiente. Ele pergunta a Liam o que ele quer fazer quando crescer, e quando Liam afirma que quer ser independente, o velho decide imediatamente torná-lo cavaleiro para que ele possa conquistar sua independência já depois disso. Um dia, quando Liam estava praticando sua magia de caixa de itens, ele acaba encontrando uma carta dentro dela, que era de Raymond, dizendo que queria dar a Liam um presente de formatura. Ele afirma que colocou 100 quilos de ouro no lago que acabou de esvaziar, e que Liam precisa encontrar uma maneira de retirá-lo de lá. Liam dá um tempo na cabeça e percebe que não poderiam ser barras de ouro. Então ele segue seu palpite e comanda a caixa para liberar o pó de ouro, o que acaba sendo a resposta correta. Logo, um alçapão sob ele se abre, levando-o a uma masmorra onde ele encontra um livro mágico muito antigo e uma carta afirmando que Raymond nunca conseguiu usá-lo. Por isso, ele a está passando para Liam na esperança de que ele possa usá-la. Liam fica muito feliz com isso e começa a praticar os feitiços de magia de outro mundo. Mas, mesmo depois de tentar várias vezes, ele continua falhando. Vários dias se passam quando finalmente Liam consegue produzir um feitiço mágico do livro chamado Another World. Isso cria uma porta mágica que o leva a uma dimensão diferente, onde ele pode se esconder ou fazer o que quiser. Ele percebe que esse feitiço pode ter infinitas possibilidades, e por isso, continua praticando com alegria. Mais um mês se passa quando, em uma de suas aventuras, enquanto lutavam contra um monstro sapo, todos os ataques de Liam falharam, e o sapo decidiu se autodestruir. Percebendo que não há saída, ele rapidamente cria a porta na qual se esconde ao lado de Asuna. Enquanto o sapo destrói tudo na área, Asuna percebe que teria morrido se não fosse pela magia de Liam, o que a faz duvidar de sua própria força. Elas logo recuperam a pedra mágica e voltam para a guilda, onde o mestre da guilda fica chocado, pois não se tratava de uma tarefa classificada.
Percebendo que Asuna está duvidando de suas habilidades, o mestre da guilda sugere que ela faça um contrato com Liam como seu familiar, que é basicamente um escravo, o que a ajudará a ganhar níveis mais rapidamente. Asuna, o poder Hungry How, concorda imediatamente, e logo o mestre da guilda lança um feitiço que os une em um contrato. Isso acaba sendo muito benéfico para ela, pois ganha uma habilidade única que a torna mais rápida que o Flash. Percebendo isso, Asuna decide levar Liam para sua amiga Jodie, que também era uma aventureira veterana. Ela também decide fechar um contrato com Liam e, para surpresa de todos, até ela acaba adquirindo uma habilidade única que a ajuda a curar qualquer ferimento com sua culinária. Isso é basicamente um milagre, e logo a informação sobre esse fato se espalha por todo o reino. Vários dias depois, o velho convida Liam para tomar um chá e diz que a princesa Scarlet do reino deles está muito interessada em ver seus escravos se apresentarem para ela, mas Liam se recusa, alegando que eles são seus amigos e não estão em um circo. Antes de ir embora, o velho se desculpa imediatamente, pois a princesa estava disfarçada de serva, e ao ver esse garoto desafiar as ordens da princesa, ela se interessa ainda mais por ele. No dia seguinte, Liam é chamado para se encontrar com a princesa Scarlet, que imediatamente o considera uma vadia desagradável com uma personalidade tóxica. Assim que ele termina de cumprimentá-la, ela arruma uma cadeira para ele e pede que recite a história de como derrotou as lagartas gigantes e os sapos. Liam fica aliviado porque esse é um pedido fácil, e a princesa fica realmente impressionada com o fato de ele ter conseguido derrotar monstros tão poderosos, mesmo sem conhecer feitiços mágicos de alto nível. De repente, Liam sente uma tenda em suas calças ao ouvir a menção de magias de alto nível. Mas Scarlet o traz de volta à realidade, perguntando sobre sua magia de contrato. Ela pergunta se ele pode mostrá-la a ela, e Liam não vai desistir só porque essa vadia tem autoridade real. Ele recusa o pedido de Scarlet, dizendo-lhe claramente que seus amigos não são artistas de circo. Scarlet ri de repente, dizendo que Liam é, de fato, uma pessoa divertida que a entreteve 2 vezes. Ela declara que ele será recompensado por isso e imediatamente lhe concede o título de barão. Liam fica confuso porque sabe que não fez nada para merecer essa promoção, mas Scarlet lhe diz que ele a fez rir 2 vezes e que isso já é uma conquista suficiente. Ela também lhe dá de presente um livro mágico sobre a magia do contrato familiar, e Liam fica realmente emocionado ao recebê-lo. Mais tarde, quando ele vai para a floresta para aprender a magia do livro, Bruno vai até lá para fazer uma visita. Ele lhe dá alguns tapinhas de aniversário para parabenizá-lo por ter se tornado um nobre, e depois diz que Albi deve estar se amaldiçoando neste momento porque ajudou Liam a obter um título mais alto que o do pai deles. Liam diz a Bruno que ele ainda é um barão, que é um título inferior ao de seu pai, mas Bruno explica que os nobres de primeira geração que obtêm o título por meio de conquistas são considerados de nível mais alto do que aqueles que receberam o título de seus pais. À noite, quando Liam volta para casa, ele encontra a Albi, que está fervendo de raiva e ciúme. Ele zomba ao passar por Liam e jura que fará algo que mostrará a todos que ele é melhor. No dia seguinte, Liam se encontra com Asuna e Jodie, que começam a chamá-lo de mestre e pedem que ele faça coisas profanas com elas. Isso faz com que todos os homens da cidade fiquem com ciúmes, e Liam acha difícil suportar seus olhares, então ele leva suas garotas para caçar monstros. Jodie é uma arqueira que prende os lobos enquanto Asuna acaba com eles rapidamente. Jodie comenta que sua visão melhorou muito depois do contrato, e isso é muito bom para um arqueiro. Liam decide melhorar ainda mais sua visão com um feitiço de encantamento, basicamente transformando seus olhos em telescópios. Ela evolui de uma arqueira de médio alcance para uma franco-atiradora, e agradece sinceramente a Liam por isso. Logo eles retornam à guilda e descobrem que todos estão com pressa. Eles perguntam a um homem o que está acontecendo, e ele responde que o idiota do Albi fez uma grande besteira. Ele removeu o selo do poderoso monstro selado no território deles, e muitas pessoas ficaram gravemente feridas por causa disso. Liam percebe imediatamente que Albi tomou essa atitude tola, porque estava com inveja dele, e corre para as montanhas, onde vê dezenas de soldados feridos, e até Albi está em uma maca. Assim que vê Liam, Alma agarra seu colarinho e diz que não perderá para ele, mas o mestre da guilda o espanca e o coloca para dormir porque não quer ouvir mais nenhuma palavra que saia da boca desse idiota. Asuna o pergunta a ele com o que estão lidando, e o mestre da guilda diz a ela que, décadas atrás, o bisavô de Liam selou um Dragon Fiend nas montanhas. Mas agora, Albi removeu o selo. O próprio demônio dragão Radon está bastante fraco depois de ter sido selado por tanto tempo. E o verdadeiro problema são seus filhos, que machucaram todos os soldados. O mestre da guilda diz que conseguiu as pessoas que podem selar novamente o Dragon Fiend, mas enquanto eles não lidarem com as crianças primeiro, isso não será possível. Liam e as meninas vão para onde estão os dragões, e Asuna vai na frente para lidar com as crianças dragão, que são menores do que ela esperava,
No entanto, o Fire Breath deles é muito poderoso e pode transformar uma árvore em cinzas em segundos. Liam diz a Azuna para voltar e atira bolas de fogo nos garotos dragão, mas eles contra-atacam. Ele percebe que eles não podem vencer e as meninas sugerem que eles se retirem. De repente, os filhotes de dragão os atacam e Liam tem uma ideia. Ele diz às meninas para fugirem o mais rápido que puderem e, em seguida, invoca o livro mágico para abrir a porta da Pocket Dimension, bem na frente dos filhotes de dragão. Eles mergulham direto na dimensão Pocket sem pensar nisso. E Liam a dissipa instantaneamente. Os bebês dragões desaparecem com isso, e todos se alegram porque agora eles têm uma chance clara de vitória. Enquanto os mágicos lançam o selo ao redor do dragão, Asuna, e Jody perguntam a Liam sobre o feitiço que ele usou antes. Ele lhes conta sobre o feitiço e como ele pode armazenar coisas em uma dimensão de bolso. Ele diz que, como ainda não dominou completamente o feitiço, as coisas dentro da dimensão Pocket podem ser armazenadas em uma dimensão Pocket. Os bebês dragões desaparecem, e isso significa que eles não terão que se preocupar com os bebês dragões. Asuna começa a bajular Leon por causa disso, quando de repente, ele ouve uma voz o chamando. Ele se vira e descobre que é o demônio dragão Radon que está falando com ele. Ele fica chocado e pergunta: como isso pode acontecer? Mas Radon tem perguntas mais importantes para ele. Ele pode sentir que o corpo e a alma de Liam não combinam, e também pode ler sua mente para saber que ele é de outro mundo. Liam ainda está processando esse desenvolvimento, mas Radon se interessou por ele. Ele pede a Liam que o leve junto e lhe mostre o tipo de futuro que ele pode criar e garante que pode ajudá-lo com seu poder. Liam aceita a proposta porque não sente nenhuma vibração ruim com o dragão. Radon então subitamente se transforma em mana e entra no corpo de Liam, ficando gravado em sua mão como uma tatuagem. Liam pode sentir a energia transbordando de seu corpo e imediatamente começa a testá-la. Ele dispara 11 mísseis mágicos sem encantamento, e quando entoa um feitiço, consegue disparar 17 deles com controle perfeito. Ele fica impressionado com isso, mas depois vê todos os mágicos sibilando e tossindo, como se tivessem esquecido os remédios para a asma. Hoje de manhã, Radon diz a Liam para absorver a mana dele em seu corpo porque ela está sobrecarregando os outros. Liam faz isso rapidamente, e os mágicos finalmente respiram em paz. O mestre da guilda o agradece por ter lidado tão bem com o caso, e Liam pede desculpas pelo incômodo que seu irmão mais velho causou a todos. Ele decide compensar as pessoas feridas doando 10 quilos de ouro. Mais tarde naquela noite, o pai de Liam o agradece por ter cuidado da bagunça que Albie criou. Liam está curioso para saber o que acontecerá com ele agora, e seu pai responde que ele ficará em prisão domiciliar por enquanto, e que pensará seriamente em sua punição. Liam se sente mal pelo irmão e vai até o quarto dele para conversar, mas não entra, pois ouve Albie gritando que deveria ter sido ele a reviver a família Hamilton e não Liam. Liam percebe que seu irmão só se importava com o nome da família e que isso o tornava um idiota. Ele decide deixá-lo em paz e vai para a cama. Ao acordar na manhã seguinte, ele percebe que recebeu 2 novos feitiços emocionantes. Depois de firmar um contrato com Radon, ele imediatamente corre para a floresta para praticá-los, e depois de trabalhar duro o dia todo, consegue dominar apenas um dos feitiços. Esse feitiço permite que ele convoque o bebê dragão da dimensão de bolso, e ele é realmente amigável e obediente. Agora, enquanto o bebê dragão está abraçado com Liam, ele ouve uma voz surpresa perguntando se ele também pode fazer magia sagrada. Ela lhe diz que está aqui para tratar de assuntos importantes. Primeiro, ela diz a Liam que derrotar um dragão é uma grande conquista, mas os velhos no poder não permitirão que ela lhe dê um título maior do que o de barão. É por isso que ela vai lhe conceder o título de candidato a herói, pois isso não só o ajudará, mas também deixará o público à vontade. Scarlett então pede a Liam que lhe conte a história de como ele derrotou o dragão, e ele lhe conta que fez um contrato com ele. Isso choca a princesa, pois agora ela tem certeza de que Liam pode usar magia sagrada, e se essa notícia for divulgada, isso pode se tornar um grande fardo para ele. Então, ela ordena que ele mantenha essa história em segredo de todos, até que ela diga. Liam não tem escolha a não ser concordar, mas, na manhã seguinte, ele recebe da princesa o preço por manter a boca fechada, que é um baú de tesouro contendo 3.000 moedas de ouro. Alguns dias depois, o velho James vem ver Liam e lhe pergunta se ele pode usar magia sagrada. Liam gagueja ao tentar dar uma resposta porque a princesa Scarlett o pagou para ficar em silêncio. No entanto, James lhe diz que a princesa é muito jovem e inexperiente para lidar com assuntos tão importantes. Ele diz que a quantidade de dinheiro que ela presenteou Liam foi suficiente para deixá-lo desconfiado. Além disso, Scarlett normalmente teria relatado a conquista de Liam de deter um demônio dragão para seu pai imediatamente para que ele fosse promovido. Mas ela não o fez, o que significa que ela estava escondendo algo. Ao ser pressionado por James para revelar os detalhes, Liam finalmente cede, e admite que, depois de absorver o poder do demônio dragão Radon, ele recebeu alguns feitiços de magia sagrada.
James está curioso para vê-los, e Liam usa o feitiço All Clear, que elimina todos os efeitos negativos de seu alvo, incluindo veneno, envenenamento e petrificação. James fica impressionado com isso, e decide dar a Liam uma importante lição de história. Ele começa a falar sobre a Guerra dos Três Dragões que aconteceu há muitos séculos. O dragão que podia usar magia sagrada venceu a guerra, e depois se uniu a um humano que podia pegar emprestada a magia sagrada do dragão. Esse humano estabeleceu um país, que é o país em que eles vivem. Liam está um pouco confuso sobre como essa história se encaixa em seu contexto, mas James pergunta o que lhe vem à mente quando ele ouve que o dragão se juntou a um humano. Esse filho da mãe excêntrico diz que imaginou o dragão se casando com a humana e tendo filhos juntos. Mas acontece que o restante dos humanos é igual. Eles também pensaram a mesma coisa, mas agora James acredita que foi o contrário. Ele diz a Liam que absorveu o dragão em seu corpo, unindo-se a ele. Liam acha que suas palavras fazem sentido, e James diz que ele tem o potencial de recriar a lenda da fundação do país. Isso também faz com que o velho se preocupe com duas coisas. A primeira diz respeito à família Hamilton. Ele conta a Liam que seu bisavô recebeu o título de nobre ao selar Radon, mas, caso ele se revele o dragão que ajudou a fundar o reino deles, essa conquista seria imediatamente retirada, e na pior das hipóteses, seu status de nobre seria dissolvido. No entanto, esse é o menor problema, porque James teme que o dragão possa estar furioso e planejando vingança contra o país deles por que estão sendo selados. Liam entende a lógica por trás disso, mas depois se lembra de que, quando chamou Radon de demônio do dragão, ele lhe disse calmamente que não se importa com o que os humanos o chamam, porque eles lhe dão um novo título a cada poucos séculos. Ele conclui que Radon não está com raiva do reino, e James acha que tudo isso se deve a Liam, que conversou adequadamente com o dragão e o libertou. No dia seguinte, quando Liam vai para a guilda, Asuna e Jodie estão esperando por ele ansiosamente. Assim que o veem, eles o arrastam para longe da guilda, porque muitas pessoas estão demonstrando interesse nele depois que ele derrotou o dragão. Todas elas querem se juntar ao grupo de Liam para que ele possa carregá-las, e as garotas pedem que ele tenha cuidado ao deixar qualquer pessoa entrar no grupo. Isso não é tudo, pois quando Liam chega em casa, ele encontra uma pilha enorme de perfis do Tinder das garotas que querem se casar com ele, ou pelo menos, que suas famílias querem. Liam fica um pouco impressionado com isso. E então Bruno, o cafetão, chega para casar Liam com a prima distante de sua esposa. De alguma forma, Liam se esquiva de todas as ofertas de casamento e vai até Asuna e Jodie para mostrar a elas algo especial. Ele as leva para a floresta, e elas esperam que ele lhes mostre sua salsicha longa. Mas, em vez disso, ele as leva para dentro de sua dimensão de bolso, que agora tem uma casa dentro dela. Ele lhes diz que mandou fazer a casa com alguns carpinteiros em outra cidade, e depois a colocou lá dentro. E como ele dominou a habilidade de outro mundo, as coisas desta dimensão não desaparecerão. Em seguida, ele faz um tour pela casa com as meninas e explica quais posições elas farão em cada local. Jodie acha que esse lugar é muito claro, e Liam decide experimentar maneiras de ajustar a iluminação da maneira certa. Primeiro, ele invoca um espírito das sombras que torna toda a dimensão totalmente escura, e em seguida, usa uma salamandra para iluminar a lareira para obter luz natural e calor. Jodie ainda não está satisfeito, mas o espírito de sombra de nível baixo não consegue controlar o nível de escuridão. Asuna diz que espera que os espíritos possam evoluir como eles, e isso dá a Liam a ideia de transformar o espírito da sombra em seu familiar. Assim que ele faz um contrato com ele, o espírito evolui e ganha a capacidade de falar e manipular melhor a escuridão. Ele jura lealdade a Liam por tê-lo feito evoluir para um espírito de nível médio. Mas Liam diz que não pode convocá-lo novamente porque não conhece os feitiços. Liam usa um feitiço para invocar espíritos de nível médio. O espírito da sombra lhe diz para usar seu anel para armazená-lo, e depois praticar até conseguir invocá-lo livremente. Liam gosta da ideia, e imediatamente suga o espírito para dentro dele. Em seguida, ele evolui a salamandra para o primo distante de Charizard, e também o suga para dentro do anel. Ele então evolui e armazena um espírito de cada elemento, e obtém a magia de invocação de espírito de nível médio, que é incrivelmente valiosa. No dia seguinte, Liam vai para a floresta porque Radon o enviou para lá em uma missão. De repente, Radon o chama e pede que ele convoque seu filho. Liam faz isso, e o bebê dragão o leva de repente para a floresta escondida das fadas. As fadas fogem assim que vem um humano, mas quando Liam lhes diz que Radon o enviou, elas começam a confiar nele. Liam aprendeu com Radon que as fadas correm o risco de serem caçadas, porque suas asas são vendidas por um preço muito alto. É por isso que o dragão queria que ele protegesse as fadas em seu lugar, erguendo uma barreira para escondê-las e dando-lhes nomes, pois esse é um dos feitiços mágicos naturais que todos os humanos podem fazer. Liam usa pela primeira vez o feitiço de contrato familiar em uma fada e a chama de Reinai, o que faz com que ela se transforme em uma elfa. Até mesmo Riena fica surpresa porque é um salto enorme, e Liam não entende nada sobre isso. Radon lhe diz que,
Quando ele nomeou a fada junto com a magia do contrato, o efeito ficou mais forte. Ele aconselha Liam a sempre dar um nome às criaturas com as quais ele fizer um contrato de agora em diante. Depois de ver uma de suas irmãs se tornar uma elfa, todas as fadas estão ansiosas para serem nomeadas por Liam. Ele nomeia todas elas, ao transformá-las em seus familiares, e logo todos se tornam elfos. Rhienna age como sua líder, e pergunta a Liam como elas podem servi-lo como seus familiares, e sem ter nenhuma tarefa para elas, ele simplesmente lhes diz para: "Eles querem construir uma vila e morar aqui." Os elfos começam a planejar a aldeia com entusiasmo, e Liam se sente cansado depois de usar muita mana. Quando está prestes a descansar, ele sente um estranho poder mágico nas profundezas da floresta. Ele segue a direção do poder, e logo encontra uma fruta mágica pendurada em uma árvore. Rhienna vai até lá, e lhe diz que, sempre que as fadas têm tempo livre, elas reúnem a magia no ar, e a juntam em um só lugar. Radon diz a Liam para experimentar, e ele recebe permissão de Rhienna para comer a fruta. Assim que ele dá uma mordida, sente a energia transbordando dentro dela. Ele tenta disparar alguns mísseis, e descobre que pode disparar 19 deles de uma só vez. Agora, no dia seguinte, ele visita os elfos novamente, e eles o cumprimentam com entusiasmo. Mas todo o entusiasmo deixa seu corpo quando eles mostram a Liam sua tentativa miserável de construir uma casa. De repente, eles ouvem um grito e correm até a fonte para descobrir que alguns bandidos capturaram um elfo. Liam corre em direção a eles, dizendo-lhes que deixem a garota, mas eles decidem lhe dar um choque de realidade. Um bandido o ataca, mas Liam simplesmente o acerta com os mísseis mágicos. Os outros dois bandidos decidem atacá-lo, mas Liam convoca seu clone das sombras, e o ataque combinado derruba os dois bandidos. Liam decide então enviar temporariamente os elfos para a dimensão de bolso, porque a floresta não é segura para eles. Ele teme que não haja espaço suficiente para eles lá. Mas para sua surpresa, a dimensão de bolso se expandiu porque ele comeu a fruta mágica ontem. Ele diz às meninas para entrarem, e depois as leva para o seu território para que os bandidos não possam atacá-las. Os elfos ficam impressionados com suas habilidades, e se ajoelham diante dele, implorando para que seja seu rei e os lidere. Eles prometem fazer tudo o que ele quiser, se ele se tornar seu rei, e o pervertido decide aceitar a oferta. Enquanto dá aos elfos um pouco de ramen instantâneo para comer, ele começa a praticar o outro feitiço sagrado de alto nível que recebeu de Radon. Já se passaram 4 dias desde que ele começou a praticá-lo, mas não conseguiu usá-lo nenhuma vez. De repente, ele tem seu momento eureka e finalmente aprende a executar o feitiço. Ele reúne os elfos e usa o feitiço recém-aprendido, que na verdade é uma magia de teletransporte, para levá-los a um pedaço de terra isolado, a 100 quilômetros de distância de sua casa. Seu clone já estava esperando por ele lá, e foi assim que Liam conseguiu definir esse lugar como seu destino para a magia de teletransporte. Ele dissipa o clone, e em seguida, Radon lhe diz para usar o poder de seu brasão na área ao redor. No momento em que Liam faz isso, um selo que escondia a verdadeira aparência da terra é rompido. Os elfos ficam felizes ao ver que vão viver em uma floresta exuberante, e Radon diz a Liam que esse é um dos locais que ele selou. Liam pergunta o motivo disso, mas Radon fica em silêncio e não se intromete mais. Depois disso, as garotas elfas se ocupam em encontrar lugares para construir casas, e Liam pratica seu feitiço de teletransporte para dominá-lo. Depois de muitas tentativas, ele consegue fazer isso. Depois de muitas tentativas, ele consegue reduzir a duração do feitiço para 0 segundos. Ele decide voltar para casa e deixa os 3 bebês dragões para proteger os elfos. Quando chega em casa, recebe a visita de Scarlet, que lhe pergunta se o dragão dentro dele mencionou algo sobre a Terra Prometida. Liam diz que não o fez, mas revela que mencionou as Terras Seladas. Ele também lhe fala sobre os elfos, e Scarlet quer vê-los. Antes disso, Liam tem um favor a lhe pedir, que envolve conhecer um engenheiro habilidoso para ajudar os elfos a construir uma aldeia. Scarlet o apresenta a um anão que é o engenheiro de Cord, e Liam cria seu clone para levá-lo à aldeia dos elfos. Quando chegam à floresta, Scarlet pergunta a Radon se essa é a Terra Prometida, mas ele não dá uma resposta definitiva. Scarlet diz que, de acordo com a lenda, quando a humanidade estiver à beira da destruição, eles encontrarão abrigo na Terra Prometida. Ela tira um anel que é a chave para a salvação deles, e ele ressoa com a tatuagem de Liam. Ele pede para segurá-lo, e assim que o toca, a ilha começa a flutuar. Agora não há dúvidas na mente de Scarlet, e ela se ajoelha diante de Liam, jurando lealdade a ele, porque ele é o mestre da Terra Prometida, e pede que ele crie um país aqui, que salvará a todos. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Obrigado por assistir, e até a próxima.